Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogo Aberto dessa semana. E você é o nosso convidado especial, você pode participar conosco sempre que você quiser, mandando sugestões, dicas. Você participa desse programa que é meu, que é seu, que é de todos nós. Pelo 98802-3444, você pode participar do nosso programa e nos ajudar a construir esse diálogo, né, esse grande encontro que nós temos todas as semanas falando sobre temas importantes, assuntos importantes e trazendo também personalidades que nos ajudam a refletir sobre esses temas. E hoje não poderia ser diferente, nós vamos falar sobre as tradições da Semana Santa, né, vivendo esse momento central da nossa fé, que iniciou no domingo de Ramos e segue até o domingo da Páscoa. Vamos conhecer alguns costumes e tradições que surgiram ao longo da história dentro desse contexto pascal. E nós convidamos então para conversar conosco sobre esse tema o historiador e também cientista da religião, o professor Márcio Neco, que vai nos ajudar mais sobre essa visão histórica da Páscoa. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Com esse tema tão importante, né, para a nossa fé, mas também para conhecer, faz parte da nossa história, né, daquilo que nós construímos ao longo desses anos. É verdade. Professor, trazendo essa questão das cerimônias, falando inclusive do Tríduo Pascal, né? Há muitos símbolos, é uma riqueza intensa, né? de símbolos que nos remetem realmente aos povos que originaram e que depois vêm aí com a colonização, trazem também essas situações todas, essa grande mistura também que faz parte aqui do nosso cotidiano, né? Da nossa história aqui enquanto cidade, enquanto Estado, né, enquanto país. Como é que o senhor analisa a evolução, se é que dá para considerar como evolução, mas esse aspecto realmente que vem de um outro continente, que vem de uma outra estrutura, acaba sendo incorporado às nossas tradições e enriquecido com aquilo que nós temos também de características. Qual é a sua análise geral, esse panorama geral, fazendo o movimento da academia, né, do geral para o particular? Como é que o senhor analisa esse processo todo que a Páscoa tem para nós aqui no nosso país? Nós tivemos aqui no Brasil, os povos originários tiveram um grande encontro com o cristianismo trazido pelos portugueses. É inegável a influência do catolicismo nas comunidades do Brasil inteiro, né? E aí estes povos vão assimilar essas tradições e ali unir com as suas tradições de origem. Isso ocorre muito na Amazônia, mas em outros lugares do Brasil. Eu falava ainda agora, comentava que nós não vamos aqui exaurir, nem conseguir comentar todas as tradições que esse encontro do cristianismo com as tradições dos povos originários, depois com as tradições trazidas pelos escravizados, produziram. Será impossível, teria que fazer uma pesquisa de cada caso, porque é uma infinidade. Uma série com muitas temporadas, como a gente diz hoje. No Nordeste nós temos, por exemplo, elementos, tradições que não se reproduziram, que não acontecem aqui, bem como aqui na Amazônia também, que às vezes não acontecem em outros locais do Brasil. Mas para dizer que, com a vinda, sobretudo dos jesuítas aqui, impactaram fortemente todos os povos da Amazônia, né, com o catolicismo. E aí, devido à distância, devido à rara presença dos padres nestes locais, imagine lá no século ainda XVII, né, e devido também depois à expulsão dos jesuítas. Então, todos esses povos no Brasil criaram o quê? Desenvolveram o quê? Uma autonomia para poder celebrar e remodelar ao seu próprio gosto, digamos, a herança recebida pelos portugueses, pelos jesuítas, né? Que é a herança do cristianismo, a herança católica, os ritos da igreja. Então, esses povos se viram numa autonomia muito grande e começaram, então, a reproduzir muitos elementos, né? E que hoje em dia ainda, mesmo com a igreja já em quase todos os lugares, realizando as catequeses, fazendo formações litúrgicas, a gente ainda vê muitas expressões, algumas populares, mas a gente ainda vê muitas vezes essas expressões resistirem, às vezes aparecerem até mesmo nas liturgias,
né? De vez em quando a gente vê alguma coisa, a igreja tenta, digamos assim, disciplinar isso, até porque o Tríduo Pascal ele é forte em sentidos, não é? É muito rico, é muito expressivo e algumas coisas acabam, digamos, desvirtuando. Mas a origem de nós termos tantas expressões, depois nós temos também as superstições, depois nós temos as crenças, é este encontro do catolicismo, depois essa distância, essa ausência dos padres e depois até a expulsão dos jesuítas, vai gerar nos povos uma autonomia muito grande. Nesse sentido, professor, a gente pode também falar, né, que a Páscoa ela acaba sendo celebrada também, a origem dela, né, remete, salvo engano, né, ao judaísmo, né? Ao judaísmo, né? né? Na comemoração justamente da saída, né, da escravidão do Egito, né, que passa então em busca da terra prometida. O próprio sentido também dos pães ázimos, do cordeiro, né, que era uma outra festa que acabou também se juntando nesse aspecto, e depois o cristianismo, então, leva essa condição até, falando sobre a questão da ressurreição de Jesus, né? Esse cordeiro, então, agora na pessoa do Cristo, né? Além dessas religiões, professor, falando sobre o judaísmo e o cristianismo, existem outras religiões que também comemoram esse período, a Páscoa propriamente dita? Veja bem, no Brasil é forte a influência do catolicismo e todas as outras religiões, elas estão aqui nesse país em dinâmica, em interação. Certo. Né? Querendo ou não, nós estamos interagindo. Algumas religiões, elas não vão ter nos seus ritos, na sua teologia, digamos assim, elementos pascais, mas eles estão em profunda interação, né? Em sociabilidade com a gente, acabam participando de um almoço, de uma apresentação teatral, de uma espiritualidade a convite, das questões mercadológicas que a festa às vezes traz. E então, o comércio se apropriou de se apropriou, coisa. Então as pessoas dessas religiões, elas também estão em dinâmica, elas acabam às vezes fazendo também uma interpretação, acabam também tendo um olhar em relação àquela festa, mesmo que a festa, como por exemplo a Páscoa, não seja necessariamente originária daquela fé, daquela tradição. Imagine aí quantas pessoas, os espíritas, as religiões de matriz africana, os budistas, todas essas religiões estão em perfeita interação com a gente. Né? Você tem amigos de trabalho, você tem pessoas na escola, na faculdade, vizinhos. Eles acabam, então, interagindo, por mais que não professem, que não tenham um rico significado dentro da sua teologia, dentro do dos seus livros sagrados, necessariamente a Páscoa. Certo. E é nesse aspecto justamente que a Páscoa também ela adquire também um sentido de uma festa não somente religiosa, né, mas também no sentido político, né? Sim, em que há um aproveitamento aproveitamento está celebrando uma libertação de um povo que vivia escravizado, né? E depois vai ser libertado, né? Vai conseguir a sua libertação e vai depositar também isso em Deus, né? Vai ser grato a Deus durante anos, vai celebrar isso. Jesus também, como um judeu, celebrava a Páscoa, né? O cristianismo ele vai, embora veja com sentidos novos a Páscoa, né? Já de uma passagem da morte para a vida, né? Mas também vai absorver os elementos, né? Próprios da cultura judaica, o peixe. E aí, imagine, o cristianismo absorve isso, depois atravessa o continente, chega aqui, como aqui também vão haver as interações, essas recepções de tudo isso. E assim vai. Com certeza. E passa, né, o segundo livro da Bíblia, né, que nós chamamos aí do Êxodo, né, o Shemot, né, que vai justamente trazer essa questão, né, da libertação do povo do Egito, e como o senhor bem falou, inclusive o Papa Bento XVI, mas na verdade o cardeal na época, né, mesmo como Papa ele escreve como teólogo, né, numa coleção de livros ele vai falar justamente, né, Jesus é esse novo Moisés, né, que sai dessa libertação da escravidão para, né, a liberdade, e Jesus então representa essa saída também, esse êxodo, né, essa saída justamente no sentido da libertação do pecado, né, para... Os próprios autores bíblicos, em muitos momentos na Sagrada Escritura, estão escrevendo já ali por volta do final do primeiro século, muitas das vezes eles têm conhecimento da literatura judaica, em alguns momentos eles vão associar mesmo o Jesus, esse paralelo, essa analogia, esse paralelo do Jesus com o novo Moisés, né? Embora que não seja a discussão sobre o Jesus histórico no momento, mas os autores bíblicos eles vão, né, justamente nesse sentido da liberdade, da libertação. Jesus também é aquele que vem para nos libertar
né, que nos liberta e faz a sua passagem da morte para a vida. Como né? ungido, né? Como Hamashid, né? Sim, Como eles sim, dizem. sim. Agora, professor, um aspecto importante que o senhor falou aqui, já trazendo um pouquinho aqui para a nossa cozinha. Né? O peixe como um grande símbolo do cristianismo, né? Ixis, né? Então, vai trazer todo esse aspecto. E no Pará isso aí teve uma adesão muito grande, porque nós temos, né? Como dizia o poeta, de rio é minha rua, né? Então, essa questão que envolve, inclusive, a questão comercial, né? Que envolve a questão da produção, né? Da nossa população ribeirinha, envolve todo esse aspecto que, por exemplo, no período da Semana Santa, há até justamente uma preocupação de manter esse abastecimento em condições da população poder adquirir o seu peixe durante a Semana Santa, né? Exato. A pesca e o hábito de consumir o pescado, eles são próprios dos povos que têm uma relação, uma proximidade com os rios. Certo. Então, nem precisa falar que a nossa tradição ela está completamente envolvida. Também no encontro do cristianismo trazido pelos portugueses, do catolicismo, a tradição de consumir o peixe, sobretudo dentro desse aspecto religioso, ela vem já da Idade Medieval, né? Onde a carne era símbolo da luxúria, porque era escassa, né? E existia uma certa facilidade, uma grande abundância do peixe, que poderia ser, então, melhor consumido pelos mais pobres. Né? E aí também o cristianismo vai absolver da cultura judaica a ideia de que o peixe não é uma carne vermelha. Não tem o sangue, né? Quando não tem, ele morre. o né? sangue, embora e tenha o sofrimento. Quando o peixe morre ali, que ele está sem o ar, que ele está sendo cortado, existe o sofrimento. Mas não tem a ideia do derramamento de sangue. E aí, ainda nos primeiros séculos da fé cristã, vai se criar então a tradição da penitência, da abstinência de carne. E aí o peixe logo vai entrar como este alimento que possa ser nesses dias substituído, até porque ele era muito mais, digamos, popular, um alimento Simples, mais né? popular. Mais A simples. carne passava a ideia da luxúria, do prazer, né, até pelo fato de ser economicamente inviável para as classes mais pobres. E os portugueses vão trazer isso, esse costume, sobretudo religioso, do consumo do peixe. E quando chegam aqui, se deparam com uma cultura dos povos originários que consumiam o pescado de todos os jeitos. Muqueado, assado, nas mais diversas receitas. Também vai haver esse encontro dos temperos, da cultura, e isso vai ser muito forte. Né? Se potencializa este consumo próprio do homem da Amazônia, se potencializa na Semana Santa, por questões religiosas que aqui nós já citamos, que vêm desde lá da Idade Média e são trazidas pelos portugueses aqui. E aí, como você bem colocou, vai haver na nossa cultura toda uma tradição, chamadas feiras do pescado. As donas de casa, as interações entre a vizinhança, passam a ter este assunto, essa preocupação. Já consumiu o peixe, já comprou, vai comprar, como vai fazer este ano? Quem vai trazer para mim do interior? Então, existe toda uma rede também de sociabilidades em torno deste pescado, né? Como também de outros alimentos que são próprios de serem consumidos aqui na Amazônia. Mas é bom a gente pensar que, dentro deste pensamento, o respeito a não se comer a carne vermelha em relação ao derramamento de sangue, né? Em respeito ao Cristo que derramou seu sangue na cruz nesta data, em razão de salvar toda a humanidade. Outra tradição daqui da nossa cidade, falando um pouco, né? Que não sei se tem em outras cidades, pelo menos com essa envergadura que tem, justamente a questão do Sermão das Sete Palavras, né? Que há anos, né, vem sendo um elemento extremamente importante, né, que faz parte desse processo todo e que reúne, né, dezenas, centenas de pessoas para assistir, não somente presencialmente, mas também pelos meios de comunicação, e acaba sendo um grande tesouro também, né, característico nosso durante esse período. Né? Como é que ele é incorporado aqui, professor? Como é que entra esse processo do sermão, por exemplo? De fato, um rico tesouro. Até um tempo atrás, pouquíssimas cidades no Brasil conservavam essa tradição, somente, eu acho que Belém e Minas Gerais. Mas agora outros já estão aí com os meios de comunicação, o advento dos meios de comunicação católicos, né? Outras cidades já estão incorporando, mas tradicionalmente somente Belém e Minas Gerais, se não me falha a memória. E aí nós temos um período, né, aqui
de forte influência da maçonaria, das ideias neoliberais. Dom Macedo Costa, então bispo da época, está muito preocupado com tudo isso, né? Essas ideias aí circulando, né, na Belém. E aí Pio IX também está promovendo a romanização da igreja. Né? Então, Dom Macedo Costa vai trazer a congregação das irmãs Doroteias, né, para cá, e elas já tinham uma devoção particular, que era a devoção às 3 horas da agonia. Em 1879, elas então vão realizar na capela delas, ainda que de modo muito particular, para elas esta devoção, este sermão, né, que visava ali a piedade, a contrição, e logo cai no gosto popular. Né? Tanto é que em 1891 elas já estão ali preparando toda ali aquela capela do Colégio Santo Antônio, a decoração, a arte, toda voltada justamente para esta devoção. E aí vai casar, digamos assim, com as ideias também que Dom Macedo tinha, de promover eventos que pudessem trabalhar esta piedade, esta contrição, né, esta devoção ao Cristo crucificado. Tá? Então, o primeiro sermão acontece muito ali próprio com elas. É interessante que já realizam ali o coral Santa Cecília com quem? Com as órfãs, né, que moravam lá com elas, com as senhoras que trabalhavam também no orfanato e com a Irmandade da Legião de Maria. Né? Já nasce também o coral ali expressando os cantos, né? Toda aquela piedade, toda aquela riqueza que nós temos na igreja de Belém. E ele vai se mantendo e está aqui até os dias de hoje, como uma relíquia, uma tradição da igreja, onde nós meditamos, podemos meditar nesse momento as 7 palavras de Cristo na cruz. É interessante como vai influenciar a cultura, né, que durante anos quem está nos assistindo deve lembrar ou deve conhecer, que era a tradição das famílias ligarem o rádio, desligar, mesmo já tendo os televisores, desligavam o rádio, almoçavam no silêncio, sempre ouvindo o sermão das 7 palavras. E quando terminava, que muitas das pessoas se dirigiam, então, começavam para a igreja, Exato, para... Começava a própria questão mesmo litúrgica. Né? Certamente aqui quem está nos assistindo vai lembrar. Então, o sermão das 7 palavras ele vai influenciar também toda uma cultura aqui do belenense. Né? E o aspecto, professor, que fala sobre a visita às 7 igrejas? Como é que isso funciona? Como é que ele é incorporado também nesse processo? É interessante que a visita às 7 igrejas ela acaba se tornando uma prática, uma devoção não só dos católicos, mas das religiões também de matriz africana. E aí são recortes históricos de que a gente vai ver assim, bom, se as religiões também de matriz africana sempre caminharam paralelamente nas manhãs da Sexta-feira Santa, visitando as igrejas, né, eu estou sabendo que há muitos séculos a igreja acolhe, ama, tem abertura, sabe dialogar. Né, isto é uma prova, né, de que a igreja não é intolerante, né, mas sabe dialogar, sempre esteve aí de braços abertos. E aí esta devoção se inicia com São Felipe Neri. A ideia é, a tradição nos fala, a simbologia é visitar, fazendo uma alusão aos 7 locais onde Jesus foi interrogado. Certo. Né? E foi interrogado por Anás, né? Por Caifás, no Sinédrio, depois foi levado. Né? Então faz alusão a isso. Para os católicos, local de meditar justamente esses momentos em que o Cristo foi interrogado, e aí a gente presencia pessoas muito contritas nas igrejas, fazendo só oração, e às vezes ao lado também, os irmãos das religiões de matriz africana também entram, têm a sua própria devoção, as suas próprias simbologias, e a igreja sempre viveu a sua fé, mas também muito respeito a isso. E aí nós temos nas ruas de Belém muito forte esta tradição, por muitas pessoas. Ela não é ela não está, digamos, dentro do tríduo, né? Nem é também uma paraliturgia, mas certeza. É uma expressão popular de fé católica e, paralelamente, também fruto daí deste encontro das religiões, também dos irmãos de matriz africana. Também visitam, fazem suas orações,
Um gesto muito bonito. Acho que somente Belém tem esta particularidade de caminharem paralelamente, né? Mas fazem a visita às 7 igrejas, recordando os 7 locais, 7 momentos em que Cristo foi interrogado. É interessante, professor, me perdoe a falha da minha percepção, mas eu vejo que em Belém você consegue ter um diálogo interreligioso muito interessante, diferente de alguns aspectos do sincretismo, como a gente vê em algumas localidades. Eu vejo Belém com essa capacidade de caminhar juntos, sem necessariamente fazer uma mistura desse processo, mas cada um entendendo o sentido, né, e os limites de conhecimento, de devoção de cada religião, sem necessariamente fazer esse sincretismo. Eu não sei se é uma percepção errada minha. Qual a sua opinião sobre isso, professor? Nós temos algumas, a igreja de Belém, né? Ela tem algumas ferramentas que ajudam. O próprio Sírio, que é uma festa da Igreja Católica, mas que também acolhe, as pessoas acabam se envolvendo, porque ele consegue impactar. Ele é uma identidade nossa. É uma identidade também da Amazônia, então já existe no Sírio esta abertura. Depois também é bom a gente lembrar que na caminhada das 7 igrejas, geralmente as pessoas fazem nas igrejas daqui do centro, né? E logo tem um sermão do encontro, que na nossa particularidade, ele vai além do encontro do Cristo com a sua mãe, né? Acaba também sendo aquele encontro de todos, um encontro fraterno, em que todos os anos também nós temos o sermão do encontro, aquelas palavras que se dirigem, e isso acaba gerando um clima de entrosamento, de paz, de união, e aí naquilo que você falou, conseguindo, sempre dando passos significativos para respeitar as religiões, né, e também dentro deste processo aí do sincretismo. Então a Semana Santa acaba trazendo, né, todos esses elementos que nos permitem realmente ter uma identidade local nesse processo celebrativo, embora, claro, respeita-se a liturgia da igreja como um todo, né, mas tem alguns elementos que são muito, muito próprios nossos, né? A gente conseguiu fazer colocar no tucupi tudo isso, né? Ajudar a gente a se ver como paraense também dentro dessa estrutura. Isso lembra realmente essa questão da importância do Sermão das 7 Palavras, que realmente é algo maravilhoso que a gente tem aqui, né? E que com a divulgação que se tem, né, muitas pessoas acompanham, paraenses que não estão mais aqui, gente que foi para outros locais, gente que recorda a infância, os tempos em que esteve em Belém, visitantes, né, turistas que vieram para cá e perceberam, e aquilo virou também uma tradição deles virem durante esse período para poder celebrar, né? Como é que o senhor percebe essa capacidade do paraense de dar a sua marca para esses aspectos, né, envolvendo essa questão da religiosidade, né? Que há uma liturgia que é celebrada, né, em todos os locais, né, em todo o mundo, a liturgia católica, mas há alguns aspectos que são muito próprios nossos, né, que a gente conseguiu trazer para colocar um pouquinho da nossa assinatura, né, colocar dois olhinhos de açaí nessa história. Exato. Devido a esta grande, digamos, fusão, esse grande encontro que foi a fé católica, cristianismo trazido pelos portugueses, e depois aqui este encontro com os povos originários tinham muita também fé dentro daquilo que eles acreditavam, né? Não foi difícil para os povos originários também aceitarem um homem que caminhava pelas águas, que multiplicava peixes, muito que próximo da nossa realidade, muito, né? Próximo das crenças deles também. E isso acabou, como você disse, colocando, né, num tucupi tudo isso. E como eu falei, não será possível, digamos assim, aqui nem, não sei, catalogar tantas tradições, né, que fogem do nosso controle, fogem da nossa percepção. E incrível como isso vai influenciar. Eu percebo que até a década ali de 80, de 90, os nossos irmãos protestantes pouco realizavam cerimônias na Semana Santa. Pouquíssimas. Acho que talvez só o domingo mesmo. E agora também já existe um crescimento de eventos dos nossos irmãos protestantes também, né? Talvez dentro deste olhar
né, de que vê que o catolicismo se articula, realiza vias sacras, tem todo um processo de evangelização, provavelmente eles viram aí uma necessidade. Já tem manhãs ao pé da cruz, né, a gente já vê por aí nas praças, às vezes ocupando, encenações da paixão. Então, é a religião, né, se dinamizando, né, aqui está impactando. Né, o catolicismo ele consegue impactar as outras religiões também. Eu fiz uma vez uma pesquisa com alunos, um trabalho simples, que eles levassem qual tradição que eles têm dentro de casa. Eram as mais variadas. Na Sexta-feira Santa, a minha mãe acende uma vela e só apaga 2 horas da tarde. Se coloca no e vai envolvendo, aí a característica de cada família também. Característica de cada família que recebeu influência de alguém. É verdade. Isso aí que você falou, tem até a década de 60, a festividade dos santos eram as únicas festas tradicionais que existiam em todos os locais, né? Depois, claro, veio aí já a indústria cultural, realiza aí alguns eventos, né? Okay. Então, esses povos tinham muita identificação com a festa dos santos. Okay. Porém, celebrar a morte e ressurreição de Cristo, que é o próprio Deus, era uma interrogação para eles, que não dava para colocar mastros, bandeirolas. Né? Então, era uma outra forma. Ok, professor, muito obrigado. E a gente vai a um rápido intervalo. Você vê, tem muita coisa para falar ainda. Fica aí e acompanhe a gente. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, a gente volta falando com um professor, historiador, nosso cientista da religião aqui, sobre esse tema tão importante, que é esse período da Semana Santa para nós. Fica com Deus. Não desliga, fica conosco. Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto com você, trazendo sempre temas importantes, e hoje o programa fala justamente sobre a questão das tradições da Semana Santa, falando sobre os aspectos simbólicos, religiosos, enfim, tudo aquilo que nos envolve. Essa é a grande proposta, embora, como o nosso convidado aqui, que é o professor Márcio Neco, está nos orientando, não dá para exaurir, é preciso muita coisa, uma série com muitas temporadas e muitos episódios. Mas dentro da nossa modesta capacidade de fazer uma síntese dessa situação toda, nós estamos conversando aqui sobre tantos temas ligados a esse período belíssimo que nós vivemos, que é o período da Semana Santa. Professor Márcio Neco, mais uma vez, presente aqui conosco, para continuar essa nossa reflexão e essa nossa viagem, né? Ele é o nosso cicerone aí nessa viagem, passando por todas essas questões que envolvem o tempo, a história, a cultura, né, e essa situação. Tá? E falando sobre isso, professor, é importante também a gente destacar, né? Nós tivemos um período aí de pouco mais de 200 anos, salvo engano, né, que os jesuítas estiveram, depois expulsos por meio aí do Sebastião Melo de Carvalho e Souza, se não me engano o nome do Marquês de Pombal, né? Tivemos um prejuízo, um hiato, né, nesse período de saída deles, mas depois outras congregações também, outros aspectos vieram. O que o senhor destaca, focando a questão da Semana Santa? O que nós conseguimos manter desse processo da religiosidade, né? E nesse diálogo com a própria questão da religiosidade popular? Como é que a gente analisa isso? Sobre a influência de Portugal, Belém ainda tem muitas heranças, né? A própria procissão do Senhor dos Passos. Dom Alberto agora vem e resgata também o sermão da descida da cruz, né? Tem toda também uma paraliturgia muito rica, muito significativa. Dom Alberto também vem restaurar também a procissão da fuga, né? Que em algumas outras cidades também recebe outro nome, outras denominações, mas a ideia é do Cristo que se recolhe no jardim, né? Então, expressões muito bonitas que estão agora tendo, que são herança dos portugueses, deixadas pelos jesuítas, mas também alimentadas, contribuídas, né, por cada uma também das congregações que aqui passaram. Agora eu citei já bem mais para cá, as próprias irmãs doroteias que cuidaram e construíram, acaba que aquela capela acaba sendo própria para esta devoção, nós conseguimos ali nos ambientar nesta devoção aí, da paixão de Cristo, né? E foram deixadas todas essas heranças. Porém, é inevitável em que uma cidade
também com muitos povos indígenas, com também os escravizados que foram trazidos para cá. Sempre houve na história da igreja, digamos que uma resistência de algumas pessoas às liturgias tradicionais, né? De dentro da igreja, né? Com toda a riqueza litúrgica que eu particularmente acho o Tríduo Pascal assim fantástico, rico nos seus detalhes. E aí, como conceito da religiosidade popular, essas pessoas, esses povos que às vezes não conseguiam compreender a Sagrada Liturgia, vão sempre criando expressões paralelas, né? Também para aqueles que não vão, às vezes, não participam, vão criando também dentro de casa ritos, expressões, né? Percebamos que o sagrado, um dos conceitos de sagrado é sempre aquilo que eu olho, né? Infelizmente, alguns não conseguem ver a riqueza da liturgia. Que é a questão contemplativa também. Contemplativa, né? Olham para outras realidades como sagrado, né? Daí vem também essa tradição de não fazer nada que, digamos, passe para nós a ideia da diversão e do trabalho nesse dia, né? Nessa pesquisa aí com os alunos que eu fiz, eles colocavam não manusear tesoura, não pentear cabelo, não se olha no espelho. A minha avó era taxativa, não podia mesmo. Então era uma questão muito... E nós crescemos um pouco sendo influenciados por isso aí. Então são essas heranças que vão acabar gerando uma religiosidade popular, que tem uma participação muito grande nas procissões que eram feitas, né? Vale a gente lembrar que as grandes procissões em Belém não eram só Semana Santa, nem o Círio. Algumas não existem mais, mas, por exemplo, dia de São Tomé existia uma procissão muito grande na cidade, mas que foi preciso Dom Macedo disciplinar por algumas questões, alguns... Que estavam fugindo do contexto. Estavam fugindo do contexto da doutrina católica, enfim. Corpus Christi, por tradição portuguesa, né, era muito grande a procissão aqui em Belém. São Brás também, saía da Igreja das Mercês, ia até lá, uma procissão muito grande. Então, o povo também de Belém sempre teve muito, digamos, apreço por essas paraliturgias ou por essas expressões de piedade popular. Processionais, né? Que tem muito esse sentido, né? Que nos afeta essa questão da caminhada, a gente acaba né? vendo expressões paralelas também, que às vezes fogem até o sentido ali do rito da procissão. A gente começa também a verificar coisas paralelas, pessoas que carregam objetos, que vão um pouco... A gente traz também essa herança, lembrando a questão do judaísmo, né? Por exemplo, a festa dos tabernáculos é uma festa também de peregrinação. De peregrinação. Né? A própria Páscoa, logicamente, também, que é uma festa de peregrinação. Das tendas, né? Que são... Também a gente traz essa herança, né? Do próprio sentido, né? Dessa herança judaico, né? Agora, faz parte. Observar uma coisa. A Sexta-feira Santa, ela condensa tudo que nós deveríamos viver na Quaresma e até no sábado de Aleluia. Você sabe, nós conhecemos que o sábado de Aleluia, a prescrição da igreja é que seja um dia de silêncio. De silêncio. Não é na nossa cultura aqui. Aqui eu vejo em Belém, cidade nova onde eu moro, um dia muito agitado, né? A Quaresma também, embora ainda tenham muitos lugares do Pará que nem festa realizam, né? Mas digamos que a Sexta-feira Santa, então, ela condensa todo o silêncio, toda a piedade, todo o recolhimento, né, possível, né? E aí, nesse dia, nós temos ali uma grande reflexão, um grande encontro reflexivo com a morte de Cristo, mas também com a nossa própria morte, pensar também na nossa própria finitude. Mas, popularmente, nós condensamos muito na Sexta-feira Santa. E a igreja dizendo, a Quaresma é tempo de silêncio, de recolhimento. Nós, parece que muitas das vezes agimos um pouco de forma farisaica quando a gente diviniza muitas regras, muitas leis, como essas. Não pega na tesoura, não toma banho, não penteia cabelo, não lava a louça, né? É preciso ter ali a noção ali do respeito para o exagero. Exato. Né? Porque muitas das vezes pode ser que um irmão esteja precisando. E a ideia central da Quaresma e da Semana Santa é
conversão, mudança de vida. Exato. É o próprio contexto, né, em que Cristo é criticado pela questão do sábado, né? O uso do sábado, né, e dessa questão toda que os judeus utilizavam, então, e é um ponto realmente de choque. Né, com o próprio Cristo, não, o homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem, né? Pois é. E ele vai fazer então essa releitura, tirando os excessos, né, mas trazendo a realidade daquilo que é a proposta mesmo do descanso. Imagine né? você, por exemplo, neste dia ter que usar uma tesoura para ajudar alguém. Você não pode. Não pode. Você está divinizando as regras. Exato. A igreja não propõe isso. Absolutiza a regra e relativiza o conteúdo, aí é complicado, né? E a própria questão do sagrado. Professor, nessa situação tem uma tradição que é muito conhecida, né, e que a gente continua vendo viva aí, que é a questão da malhação de Judas. De onde veio isso aí? Também é cultura portuguesa? Também trazido pelos portugueses, né? E aí se tornou perigosa. O próprio Papa Bento XVI vai fazer alguns alertas, devido também, depois ela passou a ter uma certa politização. Certo. Né? Então, a igreja não tem intenção de competir, não é uma tradição da igreja, uma tradição popular. Popular, né? A igreja nunca promoveu, digamos, essa tradição da malhação do Judas, né? Mas é uma tradição popular que também está inserida nesse contexto. E aqui, né? Nós temos, por exemplo, muitas tradições. Né? Na Sexta-feira Santa, nós temos, por exemplo, em Oriximiná, os encomendadores de almas. Eles existem em outros locais do Brasil, mas aqui naquela região lá, são pessoas simples, se vestem de branco, vão no cemitério e voltam, segundo a tradição, a compreensão, vão buscar as almas que a crendice de que o diabo está solto na Semana Santa, que quem fizer determinada coisa vai nascer um rabo, né? São perigosas, acabam fugindo muito. Por isso que a igreja mistura um pouco, né, dessa questão, né? das tradições. Mas é uma tradição, uma expressão que tem o seu devido reconhecimento lá. Certo. Mas nós temos também município, por exemplo, de Bonito, que fazem serração do Judas. De madrugada, como nesta madrugada as pessoas têm medo porque acreditam que determinadas realidades estão soltas. Então as pessoas se trancam com todo o cuidado e este grupo de pessoas faz uma serração. Serrote, lata, fazem barulho, então uns cantos, né, mais ou menos ali. Para assustar os maus espíritos. Não só para assustar os maus espíritos, mas uma crítica também a quem eles vão ali, não é homenagear, que eles vão criticar na pessoa do Judas. Tá. Os Judas modernos. É perigoso, a tradição antiga, mas é perigoso a questão, para nós que somos cristãos, a tradição do Judas, que parece que nós acabamos culpando os judeus. É muito, isso, né? E ali descarregando neles um certo na própria ódio, liturgia, né? Há uma denominação, aos nossos irmãos judeus. Sim, né? na Sexta-feira Santa. Eu lembro que tinha um texto antigo que dizia aos pérfidos judeus, né? E aos nossos irmãos judeus. Então, há uma mudança também, e eu acho que é um destaque extremamente importante, nesse sentido realmente de perceber, né, esse exemplo. Né? O nosso sinal é o amor, né? O próprio Cristo coloca isso. Né? Então, vejam como eles se amam, é um sinal para os outros. É uma tradição popular, mas que a igreja não apoia, e de uns tempos para cá ela acabou recebendo aí uma certa politização, ou seja, são confeccionados aí bonecos de pessoas que supostamente a sociedade critica, que condena, né, e acabam, né, sendo ali destruídos, né, pela criançada, mas não tenha necessariamente a igreja não promove esse tipo. E às vezes a gente se apropria dia de também. silêncio. Dia de silêncio, né? Um grande silêncio que reina sobre a terra, né? O Deus feito homem é adormecer. Né? O texto litúrgico fala sobre isso. Também isso, né? Então, infelizmente. E professor, no caso aí da procissão do Senhor dos Passos, a gente ensaiou falando sobre isso. É uma tradição portuguesa, né? Qual é o grande sentido dela? Qual o grande significado dela? E em Belém ela é muito presente, né? Ela realmente é um destaque durante esse período. E traz realmente uma grande reflexão nesse sentido. O que a gente pode falar um pouquinho dessa procissão? Essas tradições de via sacra, da procissão do Senhor dos Passos, ela nasce com os cruzados. Eles vão para Jerusalém, têm contato com os locais Turma que era para defender, inclusive, o pessoal chegar a Jerusalém. E voltam cheios de devoção para a Europa, né? E aí eles tentam nas igrejas reproduzir capelas com aquilo que mais relacionados à paixão de Cristo que eles viram, estiveram. Depois vamos surgindo com os anos as estações da Via Sacra, né? São reproduções, e aí vai surgirem essas devoções de Via Sacra,
de Senhor dos Passos. E em muitos locais do Brasil isso é reproduzido. Ora, a palavra Senhor é aquele que é dono, é aquele que É o Kyrios governa, grego, né? Então, Senhor dos Passos, ou seja, no sentido de que Jesus Cristo é o Senhor dos meus passos. Por isso ele encontra grande identificação também na religiosidade popular. Cristo é o Senhor, é o comandante, é quem governa também, ou deveria governar, os nossos passos. Né? Depois também a figura materna de Maria, que encontra com seu filho. Né? Então, sempre também, desde os tempos dos povos originários, eles já cultivavam figuras maternas. Também nós temos ali um momento forte do encontro. Né? Ali uma espiritualidade, uma simbologia muito grande. O filho que se encontra com a sua mãe. E naquelas condições, né? Ele de sofrimento, né? E ela justamente percebendo aquilo, né? A grande fortaleza. E aí acabamos reproduzindo também uma via sacra, meditando nesse dia. Como falava ainda há pouco, condensamos toda a espiritualidade que poderíamos viver intensamente na Quaresma, no Sábado Santo, conservamos na sexta-feira. Então é muito forte a reflexão da morte. Por que será que nesse dia tudo é fora do comum? Daí vem a tradição de nas capelas, também no interior, pano roxo nas imagens. Cobrir os santos, algo está né? fora do comum. Algo não é a própria mesa, né, do altar, ela também é retirada todos os adornos, né? Fica realmente... E aí também se supõe que na Amazônia isso é muito forte, devido também, porque quase todos os povos originários tinham muitos rituais ligados à morte. Né? Então, nesse dia, os filmes, o assunto nas esquinas é muito voltado para a paixão, morte de Cristo e também para a própria finitude humana. Né? Esse ponto é extremamente importante, né, professor? Acho que realmente trazer, né? Tinha uma cultura, né, digamos assim, e muitos santos reproduzem isso, da imagem sempre de um crânio, né? Para lembrar justamente essa referência, né? Eu tenho um limite, eu tenho uma finitude e não está aqui, né? Eu sou estrangeiro por aqui, né? Então tem todo esse contexto, né? Que a morte também nos evoca, né? A representação da morte nas esculturas e na arte nos ajuda também, pedagogicamente, a refletirmos sobre a nossa finitude, né? Sobre o nosso fim, né? Sobre a nossa crença na vida eterna. Elas são muito pedagógicas mesmo, né? E também a refletir também que Cristo é aquele que vence a morte. E aí a riqueza da simbologia, chegamos aí no ápice de todo esse processo, que é justamente a liturgia da Vigília Pascal, e que nos traz essa reflexão, né? A noite das noites, a vigília das vigílias, né? Um ponto alto realmente, que é justamente, e começa inclusive com a questão do fogo novo, e toda aquela situação que envolve a própria leitura e reflexão desde Adão, que é chamada, né? Né? A culpa, né? Nesse sentido, mas que traz também essa reflexão sobre o Cristo que é esse último Adão, digamos assim, que é nessa perspectiva também que abre essa esperança toda, né, como primícia, então, desse processo. Embora algumas celebrações, infelizmente, confundam, né? Qual é a ideia inicial da Vigília Pascal? A bênção do fogo. Certo. E aquela luz representada no Círio Pascal, ela vem rompendo todas as trevas. Exatamente. Perfeito. Eis a luz de Cristo, a primeira vez, acende-se as velas ali do clero, dos coroinhas. Né? Eis a luz de Cristo, a segunda vez, acende-se as velas de todo o povo. E eis a luz de Cristo, a terceira vez, são as velas de toda a igreja, para que depois se cante o exulte. Infelizmente, alguns equívocos acontecem, que eu já vi se entoar o exulte, às vezes com as luzes apagadas. Ninguém exulta nas trevas. Exato. Aquela luz simbolizada no Círio Pascal, ela vem rompendo todas as trevas, para que depois nós cantemos alegremente o exulte. Né? Também você falava aí da riqueza das leituras, e aí existe uma recomendação na igreja. Se por questões pastorais você não pode fazer todas as 9 leituras, né? Nunca omitir a terceira, se eu não me engano. Né? Que fala da libertação. Da libertação. Exato, porque recorda justamente a Páscoa judaica, né? A Páscoa judaica. Nesse sentido, né? Depois o batismo, né? E aí perceber que a Vigília Pascal, ela é o centro do tríduo. Né? É o centro de todo o tríduo pascal. Pensar que durante muito tempo, nos primeiros séculos, ela era celebrada quase que a madrugada inteira, mas depois muda. Nós temos aí no início do século passado
a vigília pascal era celebrada às 14 horas. Então estava tendo um esvaziamento muito grande. Realmente. Né? E interessante como isso vai influenciar também na cultura popular. As pessoas eram bem mais devotas, bem mais piedosas, e até mesmo nas grandes cidades não se realizava festa alguma na quaresma. Né? As pessoas guardavam isso mesmo de forma bem contrita, e gerava uma ansiedade nas pessoas num tradicional baile do Aleluia, que ocorria sempre à noite, após a vigília. Então as pessoas guardavam com grande expectativa, ali compravam às vezes uma roupa nova, porque estavam reprimidas de toda, digamos assim, das festas, dos festejos, né? E aí não vejo mais em Belém encanto nenhum, pelo menos com este nome, baile do Aleluia. Mas até acho que a década de 50, 60, certo. 70, existiu o baile do Aleluia. Então aí os jovens aí que queriam às vezes conhecer alguém, e aguardavam esse tempo, guardavam este tempo, mas com grande expectativa que depois da celebração da ressurreição, os clubes, alguns lugares promoviam o tradicional baile do Aleluia, que era quando você poderia ir festejar sem mais ali aquela ideia da penitência. Nesse caso, professor, aí um destaque importante, voltando um pouquinho o tempo, rápido, mas trazendo a questão da importância do jejum, né? Nesse sentido também, de fazer uma avaliação, e aí a ideia, logicamente, da temperança, né? De perceber que também eu não posso ser escravo do prazer, daquilo que eu quero fazer por vontade, mas que eu preciso também estabelecer esses limites em prol de várias situações, né? É preciso, então essa releitura do jejum, o quanto ela é importante, né, nesse resgate. O jejum ele é pedagógico na igreja, que quer sempre nos ajudar a vencer, a superar, né? Um costume errado, ainda agora eu falava que a gente condensa tudo na Sexta-feira Santa, um costume errado é você extravasar coisas, realidades que você jejuou durante a quaresma no sábado. Quem não fumou na Semana Santa, no sábado, fumar não sei quantas, talvez, carteiras de cigarro. Descontar tudo de uma vez só. Esvazia o sentido espiritual do jejum. Com certeza. Né? Não é necessariamente para isso. Nós tínhamos aí, infelizmente, costumes de pessoas que iam aplicar severas surras ou penalidades aos filhos no sábado. Então, parece que talvez tudo que você tenha vivenciado durante a quaresma e a Semana Santa, você só talvez reprimiu, você não trabalhou. Não foi uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mentalidade. E aí realmente no sentido de metanoia, né? Como mudança realmente de comportamento a partir da tomada de consciência. Né? Mas infelizmente as pessoas ali, às vezes no sábado de Aleluia, de manhã já extravasavam tudo aquilo que elas tinham se esforçado para conter. E partindo inclusive dessa situação, não somente a questão do jejum, mas o próprio sentido, por exemplo, da esmola, e passa também por essa questão, né? Tem pessoas que, por exemplo, quando dão a esmola, elas querem dizer o que o outro tem que fazer com a esmola. Eu não vou dar esse dinheiro porque senão ele vai gastar com tal coisa. Ou então diz, olha, eu vou dar a esmola, mas só se você não fizer isso. O princípio da esmola já gera um esvaziamento, né? Porque há também a questão da minha disponibilidade, da minha generosidade nesse aspecto, né, professor? Como é que a gente percebe esse contexto da esmola, focando essa questão do seu sentido espiritual também? A importância que tem da igreja estar presente, da catequese, né? Porque algumas pessoas têm bons hábitos, mas não sabem converter isso para um sentido espiritual. E aqui na Amazônia nós temos muito essa iniciativa com pessoas que às vezes compram o peixe para alguém, oferecem um almoço. A questão do beiju, né? Que é próprio, muito daqui da Amazônia, ele gera também uma rede de caridade, as pessoas confeccionam ele para distribuir na Semana Santa. Exato. Mas é necessário, como você falou aí, compreender também o sentido espiritual das coisas, não fazer por mera formalidade, porque nós perdemos então a oportunidade da riqueza que o jejum, a esmola, né, a oração também pode produzir nesse período. E é nesse sentido também, professor, que a gente faz o seguinte, olha, não, então é para comer peixe, então eu vou comer um bacalhau de forno com bastante vinho. Então acaba esvaziando esse sentido, que é o sentido realmente da pobreza, o sentido da modéstia, né, o sentido realmente da simplicidade, né, que está envolto a esse processo, que ele não pode ser deslocado disso. Né? Então não adianta fazer, mas de uma forma, dar uma roupagem
moderna ou de satisfação dos sentidos, né? Não pode perder isso. Inclusive, se você já é uma pessoa que não come carne, provavelmente, então, neste dia não será sacrifício Não nenhum. será sacrifício. Que há sentido sacrificial nesse sentido. Sim, né? sim, de renúncia, de reflexão, né? Perceber com aquele meu jejum, talvez eu meditar no grande número de pessoas que não têm o que comer. Também não tem muito sentido nos nossos dias de jejum a gente guardar nos armários para depois a gente mesmo comer. Seria interessante a partilha, né? Exato. Que são próprias Perfeito. do que Cristo realizou. Verdade, eu acho que passa por tudo isso, né? Temos uma riqueza, eu digo assim, extraordinária aqui na nossa cidade, né? No estado como um todo, mas aqui em Belém, porque tem toda essa questão, né? Essa questão da cultura portuguesa que veio, da própria questão das culturas aqui, da religiosidade popular, que em Belém dá um tom diferenciado. Dá né? um tom diferenciado. Nesse aspecto. Então, eu queria lhe pedir, já que nós estamos no final desse nosso programa, para fazer esse convite para as pessoas realmente olharem esse período e viverem esse período, né, com realmente esse compromisso dessa dimensão espiritual que não pode ser deslocada do aspecto material, né, que às vezes acaba sendo, como o senhor bem utilizou o termo, né, que Jesus inaugura, né, farisaico, né, mas que realmente tem que perceber o sentido, não é apenas para o externo, né, ou como ele fala, por exemplo, quando ele fala do reino, né, há um grão de mostarda que se transforma em árvore, né, mas há um grão de mostarda que está dentro e que pelo fermento, né, nas proporções adequadas, ele vai transformando para poder ter esse sentido. Ou seja, o interno e o externo precisam ter essa conjugação. E eu queria lhe pedir, professor, o senhor pode fazer esse convite para o nosso público. Jesus, né, a ideia que ele vai falar na Quinta-feira Santa, né, fazer tudo isto em memória, mas não memória num sentido meramente histórico, para relembrar, mas de fato para se viver os aspectos, se viver a riqueza litúrgica, a riqueza espiritual, a riqueza teológica, né? Participar não como uma mera representação de séculos passados, né? Mas de fato vivenciar talvez o Sermão das Sete Palavras, vivenciar o Tríduo Pascal, vivenciar a procissão do Senhor dos Passos, se não a tradicional daqui das ruas de Belém, mas em cada comunidade também reproduzindo, num sentido também espiritual. Né? Num sentido de buscar uma melhor sociedade, ser uma melhor pessoa, né? Aquilo que lá na Quarta-feira de Cinzas, que é um dia em potencial para a nossa cultura, também aqui da Amazônia, um dia que pessoas que não vão na igreja resolvem ir, mas para ser aquilo, a mudança interior, a conversão, a metanoia, a mudança de pensamento. Que a nossa sociedade está precisando muito. É a campanha da fraternidade com um desafio, né? Um convite, dar-lhes vós mesmos de comer. É uma preocupação muito grande. Para que a gente possa absorver o problema da dor do outro, da fome do outro, eu preciso também passar por este caminho de mudança de mentalidade, de vida, de conversão. Então, que nós possamos, de fato, ter, não uma Semana Santa no sentido histórico, porque... né, mas no sentido mesmo espiritual, bem vivenciada, né, uma Semana Santa de partilha, né, de profunda conversão, mesmo participando de elementos históricos. Perfeito, né? Eu acho que segue por aí. Professor Márcio Neco, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Né, para nós foi uma alegria muito grande comentar, refletir, para que a gente realmente possa entender o sentido e cada vez mais esse compromisso, né, do ser cristão, do ser católico, nesse período tão bonito que a gente vivencia, né, culminando aí realmente com a ressurreição do Senhor. Eu aproveito para desejar um excelente, bem vivenciado Tríduo Pascal, né, para todos, né, e uma feliz Páscoa da Ressurreição. Ok. Então, para você também, aproveitando aqui, uma feliz Páscoa para você também que acompanha o nosso programa Diálogo Aberto. Fica com Deus, vivencia bem e a gente se encontra na próxima semana.